Morning Show, use e abuse sem moderação. Paulinho. Fê, vamos começar o programa de hoje, então, gente, nesta quarta-feira, porque tem pesquisa nova, pesquisa IPEC, que aponta que quase metade dos brasileiros, cerca de 48%, considera que o governo do presidente Lula fez menos do que se esperava nos primeiros 100 dias desse mandato. Os que consideram que Lula fez mais do que esperavam somam 13%, os que dizem que o petista fez o que se esperava são 31%, e os que não sabem ou não responderam à pesquisa equivalem a 7%. O Instituto também apontou que o governo Lula é aprovado por 39%, outros 30% consideram regular e 26% reprovam. 5% não souberam opinar. Essa pesquisa ouviu 2.000 eleitores em 128 municípios entre os dias 1º de abril e 5 desse mês. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança, segundo o Instituto de Pesquisa, é de 95%. Na tela aí, os dados dessa pesquisa IPEC que a gente vai trazer aqui para discussão. Antes da gente iniciar essa nossa discussão, meu querido Felipe Campos, bora lá. Hoje temos um sofá movimentado, certo? Absolutamente movimentado. Vamos por partes aqui. Primeiro eu quero receber com muita alegria o Pablo Marçal, que está de volta aqui à programação da Jovem Pan. Ele que esteve aqui no Morning no ano passado, né, Pablo? Passado. Firme e forte. A gente vai conversar muito sobre tudo o que aconteceu. É bom. Perfume de rico. Isso faz toda a diferença, né, Fê? Mas ele é muito bem casado, certo? Com a nossa queridíssima Carol. Tem ele veio 5 de filhos, é isso, Pablo? 5? Ele veio de quatro filhos, mas está querendo o 5º. E para vocês que estão nos acompanhando por imagens, você que está aí no rádio, eu não sei se você vai ter uma boa ou uma má notícia, mas eu vou ter que te falar. Senhoras e senhores, nós temos aqui sentado neste sofá, que não é um sofá de 65 mil reais, certo? Alguém que estava em Cuba viajando com José Dirceu. Deu uma paradinha nas férias e veio sentar aqui com a gente para bater um papo. Senhoras e senhores, temos aqui de volta ao Morning Show, Leonardo Grandini. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, tudo ótimo. Como é que tava lá a Havana, hein? Não, tava maravilhoso, né? Aquele clima caribenho, agora eu tenho que voltar e trabalhar, né? Mas vamos... Faz parte. Faz parte. Escuta, vamos conversar um pouquinho sobre essa pesquisa aí. Pablo, deixa eu começar o programa de hoje entendendo um pouco da tua visão desses 100 primeiros dias aí de governo Lula. O que você está sentindo? Eu estou sentindo que está normal, né? Não tem o que se esperar, né? Então, acho que a população está esperando alguma coisa demais aí. Um terceiro governo Lula, né? Com tudo que aconteceu, ninguém está esperando nada. Na verdade... algumas pessoas ficam projetando alguma melhora, mas a gente tem 57% de aumento no número de fechamento de empresas. Tem uma crise de liquidez que eu não estou vendo ninguém falar na televisão e nem internet. Os mais ricos, quando começam a retrair seus investimentos, a gente tem um problema gigantesco de fuga de capital, de ânimo, isso vai afetando a cadeia inteira produtiva e alguém vai pagar daqui a pouco. De verdade mesmo, assim, na minha visão pessoal, como empresário, como cidadão, não esperava menos do que está acontecendo aí. O Pablo, só para entender, o que aconteceu contigo no ano passado? Porque eu lembro que você era candidato à presidência da República e você desistiu para apoiar o Bolsonaro e aí resolveu se candidatar a deputado federal. Nunca desisti na minha vida. Foi tomado, foi roubado. Eu falei disso, né? Cansei de falar disso. Mas você apoiou o Bolsonaro? Apoiei o Bolsonaro porque perdi. Foi cancelada a minha candidatura, né? Na reta final. Num toque de caixa ali no Tribunal Superior Eleitoral, tomaram meu partido e deram meu tempo de televisão e entregaram tudo pro Lula. Cancelaram minha candidatura sem um pingo de vergonha na cara. Aí você foi candidato a deputado, teve mais de 200 mil votos. Isso, quase 250 mil. Fui eleito e depois derrubaram de novo lá no TSE. A vaga ficar com o Paulo, que hoje é ministro, né? E é um pouco complicado, né, essa questão da política, mas você falou a palavra aí que não tá no meu vocabulário, não desisti. Vou continuar nisso, vou continuar trazendo gente para a política, porque as pessoas que realmente produzem nesse país têm até pavor, pânico, nojo de política, é por isso que a gente tem esse tipo de governante aí hoje no país. Ô, Léo, você concorda com essas observações aí do Pablo Marçal em relação a este atual governo? Saber que, Pablo, que eu esperava que você ia bater mais, viu? Eu esperava que você ia bater mais no governo. Então, eu entendo o ponto de vista dele no sentido... Isso aqui é minha cara. Eu entendo o ponto de vista dele no sentido em que ele, enquanto um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, não esperava muito além daquilo em que eles diziam que o presidente Lula faria. Portanto, um péssimo governo, uma péssima gestão, não traria benefícios, sobretudo para os empresários, e eu entendo o posicionamento deles. Agora,
vamos pegar um panorama geral desses 100 primeiros dias. 100 primeiros dias é um pouco mais de 3 meses, é muito pouco tempo. Se a gente fizer um comparativo com outras gestões, não muda muita coisa, inclusive com o anterior, em termos de realizações e promessas de campanha, porque também não adianta que a gente querer que ele cumpra promessas do outro candidato. Não, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu e o projeto dele. Inclusive, agora com esse novo arcabouço fiscal do ministro Fernando Haddad e da ministra Simone Tebet, inclusive vem fazendo um aceno ao mercado, aos empresários, à sociedade, à classe média, no sentido em que foi eleito um projeto do presidente Lula para revogar o teto de gastos de 2016, posto que foi o projeto eleito nas urnas por mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras. E esse projeto, todo mundo sabia disso, visava acabar com o teto de gastos. E ele não fez. Tanto que chamou o Haddad para fazer o meio de campo, e o Haddad e a Tebet à frente da pasta de planejamento e orçamento estão tentando propor algo que esteja entre uma revogação total do teto de gastos do Temer e a promessa do presidente Lula, que foi eleita pelos brasileiros de revogação. Posso perguntar algo para ele? Fica à vontade, Pablo. É o seguinte, o que você falou sobre, ele não teve tempo de fazer alguma coisa. Essa aferição de 100 dias, ela é feita em todos os países. São 100 dias e 100 dias dá para tracionar a economia retraiu. O desemprego aumentou, mas a pergunta não é essa, não. Me explica alguém que falou que aumentar o salário mínimo e faz um acréscimo de R$18, tendo o poder de resolver isso. Não é o governo dos pobres? Segunda coisa, falou que ia taxar os mais ricos, que é uma idiotice fazer isso. O Uruguai fez isso e teve fuga de capital de lá. Só que ao invés de fazer o que falou que ia fazer, para ganhar voto de gente que não estuda, que não presta atenção no país, acabou de revogar agora a isenção de importação de produtos da China. Então, até $50 de isenção. Eu te pergunto, nas pequenas coisas que o governo pode fazer isso com pequenas decisões, sem um parlamento, eu entendo a complexidade do parlamento. O teto de gastos é uma coisa que ele vai insistir até o último dia, ele vai querer romper isso, porque todo comunista não sabe administrar a riqueza, o negócio dele é sempre estourar, aí vem um governo austero depois dele para regular as contas. É assim no mundo inteiro. Mas a pergunta é mais simples. Porque tendo a possibilidade de aumentar o salário mínimo, que iria mudar a mesa, a comida das pessoas na casa dos mais pobres, e tendo a possibilidade de deixar a isenção para os mais pobres, por que está fazendo 100% ao contrário daquilo que foi prometido? Não, Léo. E coisas simples, só nessas duas coisas. Perfeito. Salário mínimo, tributação. Só não vai ficar dando aula aqui, por favor, de tributação. A resposta é simples. A resposta é simples. E o fato do teto de gastos. Primeiro, chamar o Lula de comunista é piada, mas, enfim, tudo bem. E aí mas chama do quê, então? Chama do quê? O Lula é um social-democrata. Um social-democrata, beleza. Piloteou o governo inteiro e não vai conseguir fazer nada. Então, assim, eu gosto partido de direita. Eu gosto disso. Eu acho que é bom você repetir. Você não pode chamar o Lula de... Não, ele não é comunista. O Lula é comunista, eu sou o quê, então? Na verdade, eu também tenho que corrigir. Você não está errado. Um cara que usa relógio de R$150 mil não pode ser comunista, Não, né? porque isso não tem nada a ver com...